Profundo respeito ao espaço constitucional, individual ou coletivo, a fim de sempre zelar pela independência e harmonia entre os poderes da República. Por isso, procurei todos os partidos no cumprimento do dever litúrgico do Senado para falar sobre a minha indicação para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Tive a honra de conversar com muitas lideranças e bancadas e também com muitas senadoras e muitos senadores individualmente. Nessas oportunidades, pude ouvir, aprender e ter a certeza de que posições democráticas estão acima de quaisquer outros interesses. Agradeço imensamente a presidentes de partidos e também deputadas e deputados federais que também me receberam e tiveram a gentileza de expor suas ideias e posições. Foram conversas maiúsculas, das mais diversas áreas inerentes à nação brasileira. Pude ouvir a voz do Congresso Nacional sobre temas como as pautas de costume, sociais e econômicas, o que muito me engrandeceu e me fez ter a certeza absoluta de que a diversidade de pensamentos é o que nos une, é o que nos faz crescer. Cumprimento com o máximo respeito, como deve ser nas relações entre instituições democráticas da nossa República, os servidores desta Casa Legislativa, os profissionais da imprensa, senhoras e senhores. Sinto-me honrado e grato por estar aqui neste momento e humildemente me apresento para o crivo de estatura de Vossas Excelências para, caso seja aprovado, vir a exercer o honroso cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Neste momento, com muito respeito e humildade, me dirijo a Vossas Excelências para expor brevemente as minhas trajetórias de vida e profissional e assumir compromissos, não apenas com o Senado Federal, mas também com mais de 200 milhões de brasileiros. Tenho muito orgulho por ser casado há 2 décadas com Valesca Zanin Martins, uma mulher forte e advogada de estatura reconhecida. Com ela formei a minha família e tenho 3 filhos, Lucas, Rodrigo e Rafael. E agradeço o suporte emocional, a força em momentos difíceis da carreira e o amor, sempre recíproco. Nasci em 15 de novembro de 1975, em Piracicaba, e lá cresci também. Piracicaba é uma cidade no interior do estado de São Paulo, hoje com mais de 400 mil habitantes. É uma região cuja economia gira em torno do agronegócio. Sou filho orgulhoso de Maria Roseli Zanin Martins, uma professora e diretora na rede pública de ensino em Piracicaba, hoje aposentada, e do advogado Nelson Martins. Eles me deram como herança os princípios da honestidade, da humildade e da perseverança. Tenho 2 irmãos, sou o primogênito da família. E como primogênito, sempre senti a responsabilidade de ser também um exemplo para os meus irmãos. Sou descendente de italianos. Como tantos outros na mesma situação, meus bisavós, Domingos e Hermínia Zanin, chegaram ao Brasil, no Porto de Santos, em São Paulo, sem nenhuma posse ou recurso, só com a roupa do corpo. Ele em 1888 e ela desembarcou 3 anos mais tarde, em 1891. Moraram por poucos dias no bairro do Brás, que costumava ser a primeira parada dos imigrantes que desembarcavam na capital paulista atrás de uma nova vida. Primeiro, eles foram para a região de Ribeirão Preto, como trabalhadores rurais. Depois se mudaram para Limeira e Araraquara, ambas cidades do interior do estado de São Paulo e próximas uma das outras. Com muito esforço e sacrifício, conseguiram juntar dinheiro e comprar pequenas propriedades,
o suficiente para se aventurarem a criar uma pequena usina de açúcar e, mais tarde, de aguardente. Além do sobrenome, meus bisavós deixaram valores relacionados ao caráter, educação e trabalho. Desde pequeno, ouvia da minha mãe uma frase que passou de geração em geração, um ditado que vem desde os meus bisavós, que diz: "Ti vole una spinta per crescere". Em uma tradução livre, significa: é preciso esforço para crescer. Mas foi com meu pai, hoje aposentado e com 87 anos, que aflorou a minha paixão pelo direito. Como acontecia no tempo dele, nas cidades do interior do país, meu pai exercia todo tipo de trabalho relacionado à atividade profissional, de causas familiares às empresariais, como os litígios, sempre com atuação ilibada, acreditando na justiça e seguindo as leis. Na adolescência, passei a acompanhá-lo mais assiduamente no escritório. Ele me ensinou a ser correto com os clientes, ser justo e lutar sempre com as leis, e por elas também. Minha trajetória jurídica se iniciou em São Paulo, onde me formei em Direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo, em 1999. Sou advogado. Alguns me rotulam como advogado pessoal, porque lutei pelos direitos individuais, mesmo contra a maré, sempre respeitando as leis brasileiras e a Constituição. Também há quem me classifique como advogado de luxo, porque defendi estritamente, com base nas leis brasileiras, causas empresariais de agentes institucionais importantes para a economia e que empregam milhares de pessoas. E ainda me chamam de advogado de ofício, como se fosse um demérito injustificável. De novo, respondo sempre que sempre procurei desempenhar minha função com maestria, acreditando no que é mais caro para qualquer profissional do direito: a justiça. Nessas mais de 2 décadas de atuação no direito, aprendi que ser advogado é ter que conversar, explicar e esclarecer a incompreensão que muitas vezes ainda cerca a natureza, o DNA da profissão. É sempre importante frisar que o advogado é indispensável à administração da justiça, conforme o artigo 133 da Constituição da República. Ser advogado é perder muitas batalhas, mas é também ganhar algumas guerras e não desistir nunca. Com muita honra e orgulho, comecei a minha carreira profissional no setor público. O meu primeiro trabalho na área do direito foi como estagiário, em 1996, no Ministério Público de São Paulo, onde fiquei até 1997. No ano seguinte, em 1998, passei a fazer estágio no Poder Judiciário do Estado de São Paulo, onde pude vivenciar valiosas experiências profissionais no setor público. Em 1999, passei a trabalhar na iniciativa privada. Fui estagiário no escritório Arruda Alvim e Tereza Alvim, Advocacia e Consultoria Jurídica, um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil naquela época e até hoje. Com muita dedicação e aprendizado, um ano depois passei a atuar efetivamente como advogado e lá permaneci até 2004. Aproveito essa oportunidade para compartilhar forte lembrança. Durante esse período de 5 anos, tive a honra de ter contato com muitos juristas e professores que eram amigos da professora Tereza Alvim e do professor Arruda Alvim, com os quais tive a honra de trabalhar e aprender por cerca de 6 anos. Entre esses profissionais estava o jurista, professor e constitucionalista Celso Antônio Bandeira de Mello, que se destacou como uma das principais referências na defesa e promoção da Constituição no Brasil. Lembro-me da minha primeira interação com o professor Bandeira de Mello. Foi numa reunião que fiz, apenas nós dois, para obter um parecer. Ele começou dizendo que não daria o parecer e, depois de me ouvir, mudou de opinião e deu o parecer seguindo as minhas premissas. Isso me marcou e me incentivou a continuar adiante.
A atuação profissional e acadêmica do professor Bandeira de Mello sempre foi pautada pela defesa dos princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, a igualdade, a liberdade e a justiça social. Acabei seguindo seus passos e me considero um defensor fervoroso da Constituição brasileira e um crítico atento às violações de direitos e garantias fundamentais. Em 2003, conheci minha esposa Valesca e nos casamos no ano seguinte. Também em 2003, conheci o advogado Roberto Teixeira e no ano seguinte me associei ao Escritório da Família, onde atuei por diversos anos e pude me aprimorar no exercício da advocacia. Em quase 25 anos de exercício profissional da advocacia, estive à frente de mais de 100 processos julgados no Supremo Tribunal Federal e mais de 550 processos julgados no Superior Tribunal de Justiça, nos mais variados âmbitos do direito. Também advoguei em casos envolvendo setores públicos, de abrangência nacional, como de telecomunicação, época das privatizações, no governo Fernando Henrique Cardoso, e nos planos Collor, Itamar e FHC. Trabalhei em casos de grande repercussão no setor aéreo, petroquímico, de bebidas e alimentos e também do mercado financeiro. Embora tenha uma carreira marcada basicamente no direito empresarial, fui coautor do habeas corpus que resultou na anulação das condenações do hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também de defesas técnicas que foram apreciados nos mais diversos tribunais do país. Desse trabalho resultou a obra Lawfare, uma introdução, resultado de anos de atuação. Também sou um dos autores do primeiro comunicado feito por um cidadão brasileiro perante o Comitê de Direitos Humanos da ONU, no bojo do qual foram reconhecidas violações aos artigos 9º, 14, 17 e 25 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Com essas variadas atuações no exercício de advogado que sou, consegui ter a versatilidade e abrangência nos mais diversos ramos do direito. Perante o Supremo Tribunal Federal, tive uma atuação na construção e manutenção da jurisprudência constitucional, por meio da subscrição de recursos e de várias reclamações constitucionais, propostas com o objetivo de velar pela autoridade das decisões da Suprema Corte. Ainda no exercício da advocacia, no âmbito do STF, participei das ações diretas de inconstitucionalidade, tombadas sob os números 7.210 e 7.182, inclusive julgada parcialmente procedente, com a finalidade de conceder interpretação conforme a Constituição em respeito ao princípio da anterioridade eleitoral, previsto no artigo 16 da Constituição Federal. Sou integrante e colaborador das mais diversas instituições representativas do direito no país, como o Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB, a Associação dos Advogados de São Paulo, a ASP, e o Instituto dos Advogados de São Paulo, e autor de estudos jurídicos que permeiam discussões com densas abordagens e propostas. Lecionei Direito Civil e Direito Processual Civil na Faculdade Autônoma de Direito em São Paulo. Em meados de 2003, ainda na qualidade de professor de Direito Processual Civil, tive a honra de receber agradecimento formal do Diretório Acadêmico da Graduação da Faculdade Autônoma de Direito. Sou autor e coautor de diversos artigos jurídicos e coautor de livros na minha área de atuação no decorrer destes anos. Mas foi a advocacia que sempre me fascinou e que sempre me ofereceu contato com inúmeros temas relevantes para o país nas últimas décadas. Em 2022, senti que deveria caminhar com as próprias pernas. Foi quando, junto com a minha esposa e sócia e uma equipe que já me acompanha há muitos anos, abri o meu próprio escritório, chamado Zanin Martins Advogados. Senhor presidente, senhor relator, senhoras senadoras, senhores senadores e todos aqui presentes.
Sempre pautei a minha atuação na iniciativa privada, seguindo rigorosamente as leis brasileiras, sob a ótica da lisura e do fazer justiça, defender a democracia e o Estado democrático de direito. Não obstante, sei a distinção dos papéis entre um advogado e um ministro do Supremo Tribunal Federal, se aprovado por esse Senado. Mas saibam, senhoras senadoras e senhores senadores, que, na verdade, eu não vou mudar de lado, pois o meu lado sempre foi o mesmo, o lado da Constituição, o das garantias, o do amplo direito de defesa, o do devido processo legal. Para mim, só existe um lado. O outro é barbárie, é abuso de poder. Com muita honra e humildade, sinto-me seguro e com a experiência necessária para, uma vez aprovado por esta Casa, passar a julgar temas relevantes e de extremo impacto à nossa sociedade. Pois sempre nas minhas atuações do direito, segui as premissas análogas à de um juiz, ao me manter em equilíbrio emocional e intelectual, mesmo nas horas de grandes desafios. Ter senso de justiça, sem nunca desacreditar nas leis e nas instituições brasileiras. E seguir com independência de atuação para garantir justiça num país com pilares democráticos sólidos, como é o Brasil. Quero ainda assumir aqui, publicamente, os compromissos que considero singulares e fundamentais, caso esta honrosa Casa, berço esplêndido da democracia, me conceda a oportunidade de ser um ministro da Suprema Corte. Não permitirei investidas insurgentes e perturbadoras à solidez da República, pois a responsabilidade desse cargo tem impacto direto na nação brasileira para se conquistar um futuro próximo. Exige ouvir todas as partes, a sociedade, as instituições representativas, sejam elas públicas ou privadas. Exige independência para julgar de acordo com a Constituição e com as leis brasileiras. Portanto, me comprometo com a democracia e com o Estado democrático de direito. A democracia tem sido, historicamente no Brasil, e por que não dizer no mundo, um sistema fundamental para se garantir o pluralismo político, a dignidade humana e a convivência harmoniosa de todos os cidadãos. Palavras minhas? Não, está lá, na nossa Constituição. Reafirmo também o compromisso com o Estado democrático de direito, expresso em nossa Constituição proclamada em 1988. Isso significa que continuarei respeitando as nossas instituições democráticas, como sempre fiz como advogado. O Estado democrático de direito pressupõe ainda a liberdade de expressão, assim como a liberdade de imprensa. Penso que se trata de um dos princípios fundamentais em uma sociedade democrática como a brasileira. Ela garante o direito de cada indivíduo expressar suas opiniões, ideias e crenças livremente, sem medo de represálias ou censura governamental, sempre com responsabilidade. Em uma democracia saudável, a liberdade de expressão é essencial para garantir a prestação de contas dos governantes e das autoridades. Ela permite que os cidadãos exponham abusos de poder, corrupção e injustiças, o que pode levar a mudanças significativas e a um melhor funcionamento das instituições democráticas. Além disso, a liberdade de expressão facilita o debate público e a troca de ideias, permitindo que diferentes perspectivas sejam consideradas e que soluções inovadoras sejam encontradas para os desafios enfrentados pela sociedade. Ao conhecer Vossas Excelências, senadoras e senadores, afirmei, como faço aqui agora, o meu compromisso em atuar no Poder Judiciário
como agente pacificador entre os possíveis conflitos envolvendo os poderes, a fim de garantir a legítima atuação entre os três poderes da República, sempre desprovido de ativismos ou interferências excessivas e desnecessárias. Afirmo ainda aqui o que sempre fiz como advogado: o meu compromisso com a justiça, valor fundamental do Estado democrático de direito. É uma luta que deve ser incessante para garantir segurança jurídica, proteção aos direitos fundamentais, garantir a igualdade perante a lei e, assim, a continuidade do fortalecimento da nossa Constituição. Acredito que a segurança jurídica promovida pelo Estado Democrático de Direito também seja fundamental para o desenvolvimento econômico, a atração de investimentos e a garantia de um ambiente propício aos negócios. Acredito também que o sistema legal deve assegurar que todos sejam tratados com igualdade perante a lei, independentemente da sua posição social, origem étnica, gênero ou religião. Os direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, o direito à vida, a privacidade, a propriedade e a justiça, são garantidos pelo Estado de Direito. Sem essa proteção, os cidadãos estariam sujeitos ao arbítrio doloso e à violação dos seus direitos mais básicos. Premissas como essas assumimos na agenda da ONU, onde estabelecemos a responsabilidade de levar o Brasil a um caminho sustentável, com medidas transformadoras. Assim, foram definidos 17 objetivos e 169 metas globais interconectadas, a serem atingidas até 2030, na conhecida Agenda 2030 da ONU. Aproveito esta oportunidade, senhoras senadoras, senhores senadores, para destacar algumas das mais caras ao Brasil, como a erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar para todos, em todas as idades, educação de qualidade através da educação inclusiva e equitativa e promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para cada cidadão brasileiro e alcançar a igualdade de gênero. Tenho consciência desses desafios que todos nós temos pela frente. Com o consentimento desta Casa para o cargo honroso na Suprema Corte do nosso país, usarei como ferramentas fundamentais as nossas leis e a nossa Constituição. Por fim, senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores senadores, quero reiterar os meus agradecimentos à honrosa indicação do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o que me permitiu estar aqui na data de hoje. Permitam-me agradecer a vossas excelências pela paciência e atenção com que me receberam desde a minha indicação. Vou concluir esta exposição da mesma forma como comecei. Sou advogado e com muito orgulho e com humildade espero que vossas excelências me deem a anuência e a confiança para assumir o honroso cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Por isso, estou aqui com humildade, serenidade e transparência à disposição para responder às indagações de vossas excelências. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor relator. Muito obrigado, senhoras senadoras e senhores senadores. Passemos à fase de arguição. Neste momento, já foram abertas as inscrições dos oradores, que farão uso da palavra por 10 minutos. Queria registrar, eu estou vendo nas galerias da Comissão de Constituição e Justiça, doutor Zanin, a presença de Sua Excelência, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques. Muito obrigado pela presença, ministro Mauro, aqui na nossa comissão. Naturalmente, representa
o Superior Tribunal de Justiça nesta sabatina. Presidente Renan Calheiros, muito obrigado, presidente. Tudo bem? Boa, parabéns aí. Obrigado. É de praxe nós concedermos a palavra ao primeiro senador ser o relator da mensagem. Eu vou conceder a palavra ao senador vice-presidente do Senado Federal veneziano, Vital do Rego, mas já fazer um registro que nós temos até agora 23 senadores inscritos. Nós vamos fazer bloco de 3 em 3 para melhorar a possibilidade do hora sabatinado fazer a resposta da arguição. Concedo a palavra ao senador relator. Muito bem, então nós estamos acompanhando aqui ao vivo no My News o início da sabatina de Cristiano Zanin Martins, e temos aqui o João Bosco Rabelo, que está sempre atento aos mínimos detalhes e vai nos ajudar a analisar essa primeira fala, essa explanação inicial. Tem alguns simbolismos importantes, né, Bosco? Não só da fala, mas depois. Quem cumprimentou ele ali foi o Rogério Marinho, que é líder da oposição aqui no Senado Federal, então mostrando aí que ele tem a simpatia também de outros nomes. Não sabemos o voto de Rogério Marinho, mas houve uma sinalização ali de um bom entendimento entre eles. Agora quem fala é o veneziano Vital do Rego, vice-presidente do Senado e autor, ele é o relator, né, da indicação de Cristiano Zanin. Bosco, os pontos que ele colocou ali, ele deu um recado muito claro em defesa do Estado de Direito e tocou em alguns pontos essenciais. Você acredita que essa primeira fala dele já está dado o recado, as linhas mestras do que será Cristiano Zanin no Supremo, se for aprovado? Com certeza, Afonso. O discurso dele foi um discurso muito competente e, eu diria, estratégico, né? Ele foi bastante sucinto, mas muito cirúrgico, né? Primeiro, ele reafirmou a linha garantista dele, ou seja, não trabalha movido pela sua convicção apenas, mas pela materialização daquilo que está nos autos, ou seja, provas, documentações, ampla defesa, direito de ampla defesa, o que vai muito na linha do seu antecessor, Ricardo Lewandowski, né, a quem ele substitui, por isso eu estou chamando de antecessor. Ele teve o cuidado de não fazer nenhuma explanação mais longa ou, se pudesse trazer mais polêmica, em relação à Lava Jato, o que, de certa forma, serve para desarmar também o seu principal rival, que aspirava a estar na situação dele e não conseguiu, que é o ex-juiz Sérgio Moro. Ele também menciona essa questão das relações da Suprema Corte com o Congresso, né? Ele deixa bem claro ali que ele faz essa divisão no sentido, quando ele fala que vai trabalhar pela pacificação, sempre na linha de pacificação, nos episódios e nos momentos em que houver conflitos entre os poderes, né? Isso é muito importante dentro do que nós temos visto aí, do enredo que permeou esse último governo, que foi o governo Bolsonaro, que foi sempre em linha de confronto com o STF, né? E que contaminou também parcela do parlamento, que chegou até a cogitar e tentar fazer de pronto uma reforma do STF, inclusive se falando em impeachment de ministros, etc. Então ele se coloca também nessa questão. Deixa claro nessa fala dele, na extensão desses comentários sobre as relações com os poderes da República, que o STF é o poder moderador, de fato. Isso não está assim explícito, a expressão poder moderador, mas fica muito claro quando ele menciona qual será o comportamento dele em episódios de conflitos de interesse, conflitos entre os poderes, não é? Trabalha com a isonomia do direito, ou seja, todos os cidadãos são iguais perante a lei, o que reforça a linha garantista dele de ampla defesa.
Ele foi extremamente específico quando se dissociou da figura do presidente Lula, né? Ele se definiu como um advogado e que aí ele desfia um currículo, resume ali o currículo dele, mas neste resumo muito bem feito, ele coloca o que é mais importante. Ele diz que já defendeu centenas de processos junto ao Superior Tribunal Federal, mais de centena, sobre os mais variados temas e casos, assim como mais de uma centena junto ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Com isso ele mostra, ele exibe uma experiência grande e bastante significativa nos tribunais superiores, nos dois principais tribunais superiores que representam hoje a terceira e quarta instâncias do Poder Judiciário, né? E essa experiência, a defesa de causas nesse volume, junto a esses dois tribunais, vai de temas absolutamente variáveis, né? É um currículo de defesa bastante diversificado. E, com isso, ele tenta suprir um pouco essa crítica que se faz de falta de notório saber jurídico e tal, embora ele esteja se referindo ao exercício prático da advocacia. Mas, no outro ponto, ele faz uma referência muito longa da sua convivência com o jurista Celso Bandeira de Mello. Aí sim, ele quer demonstrar que ele conviveu com aquele que é um dos mais citados juristas, mais citados por advogados e por juízes. O Celso Bandeira de Mello é um jurista citado sempre por magistrados, inclusive do STF, do STJ, no curso de julgamentos, quando querem respaldar um ponto de vista ou defender a sua tese, né, antes do voto. Não é? Os juízes citam muito o Bandeira de Mello. E ao mencionar que conviveu com ele, trabalhando, conviveu profissionalmente, inclusive citando uma passagem em que fez o Celso Bandeira de Mello mudar de opinião e emitir um parecer que de início ele rejeitava, mostrou-lhe que ele teve um episódio em que ele exerceu um convencimento sobre aquele grande jurista. Então ali ele tenta novamente preencher essa lacuna do notório saber jurídico, o que remete à declaração do decano Celso de Mello, ex-ministro do STF, que diz que ele tem sim um notório saber jurídico de experiência, ou seja, ele pode não ser um autor de grandes obras, etc., mas ele tem essa condição pela experiência vivida. Então ele ali materializa essa declaração do Celso de Mello, né? E conseguiu, principalmente, dizer que ser advogado do presidente Lula foi uma circunstância de sua carreira advocatícia, de sua carreira no direito, não é? Porque já foi advogado de muita gente e de muitas causas. E mostra também que suas causas vão desde a abordagem de causas relativas ao segmento das comunicações, dos negócios empresariais, até causas abordando a petroquímica, ou seja, ele quer mostrar um leque largo e amplo de experiência em temas muito sortidos, muito heterogêneos, e que é o que vai acontecer com ele no STF, vai ter que lidar com temas os mais diversos, né? Então ele quis mostrar preparo, deu as garantias que a casa gosta de ouvir, né? E sem mencionar a Lava Jato, mas definindo-se, que até porque não precisava, porque ele foi advogado do presidente Lula na Lava Jato, então ele passou de raspão por isso, mas mostrou-se um juiz um futuro juiz com uma experiência advocatícia imensa, que não se resume à defesa do presidente Lula, embora esta tenha sido a mais visível e possivelmente a mais expressiva vitória sua na carreira.